Olá pessoal, bem-vindos ao canal 3ds CNC. Nesse vídeo eu estarei trazendo um exemplo prático de como que você pode trabalhar com os posicionamentos que eu passei em vídeos anteriores, como por exemplo o Relative, o Absolute e o Fixed. Então, só deixando aqui uma ideia para você poder tentar memorizar, tentar gravar isso aqui. Quando você cria, por exemplo, um posicionamento, você coloca um elemento posicionado de forma relativa, ou absoluta, ou fixa, né? Toda vez que você posiciona um determinado elemento, você está criando um contexto de posicionamento. E ali você praticamente estabelece o ponto de origem para as coordenadas, top ou left, enfim, pessoal. Então eu vou trazer um exemplo para a gente poder ver. E nesse exemplo eu vou trabalhar com apenas uma div, né, que é a div ID 1. E aqui dentro, o que eu vou fazer? Eu vou colocar, por exemplo, um parágrafo, coisa simples. Estou dentro do contexto de posicionamento. Tá ok? Então, eu tenho uma div e eu tenho também um parágrafo dentro dessa div. Essa div com ID 1, deixa eu pegar aqui. No último vídeo eu estive falando sobre o Z-Index. Então, se você não assistiu esse vídeo, volta um pouquinho, assista esse vídeo que é muito importante. A largura eu vou colocar com 400 pixels, pessoal. E 250 para a sua altura. A cor vai ser um light blue. Deixa eu ver se ele vai renderizar direitinho ou se precisa de alguma coisa. Só um momento. Light blue, tá beleza. Posicionamento eu vou deixar por enquanto absolute, pode ser, não tem problema. E eu não estaria passando nenhuma coordenada ainda, né? E aqui eu vou estilizar o parágrafo. O parágrafo vai ter aqui, deixa eu ver, 200 pixels de largura. De altura vai ter 150 pixels. Pixels. Vai ter um background color. Vai ser um light green. E por enquanto é isso, tá? Então Ctrl S para poder salvar e você volta aqui e aperta F5. Então nós temos ali a nossa div e o nosso parágrafo. O parágrafo está dentro desse quadradinho verde aí. Legal. Aqui no parágrafo eu vou colocar o position, absolute. E eu vou colocar assim, ó, right. Não, right não, eu vou usar o left ainda. Left 50, 100 pixels. Então, 100 pixels. Top, deixa eu ver, 80 pixels. Pronto. Então, o nosso parágrafo ele tem o posicionamento absoluto. À esquerda ele está posicionado a 100 pixels e a parte superior 80 pixels. Aí você salva isso aqui apertando Ctrl S, volta aqui no navegador e aperta F5. Então nós temos aí de cima para baixo 80 pixels e da esquerda para a direita 100 pixels, teoricamente falando, tá? Eu vou até reduzir o top aqui, eu vou colocar com 10 para a gente poder ver, pessoal. Olha, 10 pixels. Ok? E eu vou remover o posicionamento aqui do nosso 1. Pronto, deu uma diferença. Não sei se você pôde perceber. E é aquela explicação que eu tinha passado para você lá no começo. Quando você coloca um posicionamento em um certo elemento, ele cria um contexto de posicionamento. O que quer dizer isso? Quer dizer que tudo que está dentro dele passará a se basear na posição dele. Nesse caso, a nossa div, tá vendo? Ela não tem posicionamento. Então, por enquanto, ela não está determinando nada a respeito de posicionamento. Agora, a partir do momento que eu colocar aqui, ó, position, né? E aí eu coloco, por exemplo, absolute. E aqui eu falo assim, ó, top.
200 pixels. Então, neste momento, como a div tem um posicionamento, ela estabelece o contexto de posicionamento. Quer dizer, o que estiver dentro dela passará a respeitar, né, a sua posição e também vai interpretar como ponto de origem para que possa se posicionar, seja usando top ou left. Então, F5 aqui. Tá vendo? Então, eu coloquei o position e a partir desse momento, né, eu crio um contexto de posicionamento para a nossa div 1 e o nosso parágrafo, então, ele precisa ter como ponto de origem para o seu posicionamento a nossa div. Tá? Quando a nossa div não tinha o posicionamento, então ele usava a nossa telinha aqui mesmo. Tá? Ele usava aqui, no caso, esse quadro aqui do nosso navegador. É tanto que se eu colocar aqui, por exemplo, top 50 para ele, ó, é 50, né? Isso aqui é independente da nossa div, tá bom? Agora, se eu falar assim, olha, a nossa div position é absolute top 50 pixels, tá ok? Você pode ver que ele vem respeitando a div. Agora, não vou usar o position, vou colocar margem traço top. E aí eu faço assim, vou colocar com 500 pixels. Então a nossa div id1, ela vai se distanciar, né, 500 pixels para baixo. Vamos ver. Olha só, pessoal, que interessante. Então, quando eu não utilizo o position aqui na div id1, né, o nosso parágrafo ele não tem aquele contexto de posicionamento, então ele se posiciona por si só, né? Você pode ver que ele continuou aqui, ó, na mesma posição. Agora, se eu tivesse, ao invés de margem top, colocado, aqui eu vou colocar só o top, e aqui eu vou colocar o position, tá? Position pode ser o relative, né? Ou pode ser o absolute. E eu recarrego, tá vendo? O nosso elemento, ele passa a se posicionar baseando-se na div. Por quê? Esse nosso elemento parágrafo, ele está dentro da div, né? Então, é uma ideia que a gente precisa trabalhar. Se na nossa div eu não definir posicionamento, então o nosso parágrafo não vai contar com a div para fazer o seu posicionamento. Agora, se a nossa div tiver um posicionamento, então o nosso parágrafo vai contar com a posição da div sim, tá bom? Então fica com esse exemplo. Aí eu precisava passar esse exemplo aqui para você ter uma ideia, né, da importância de ter aí definido esse conceito. Olha só, se eu trabalhar margem top, o meu elemento que está dentro da div não estará contando, né, com a posição da div para que ele possa se posicionar, ok? Então fica essa dica aí para você. Quando você coloca o posicionamento em um elemento, né, o que estiver dentro dele estará se posicionando baseando no elemento onde ele está dentro. Então, nesse caso, nesse exemplo que eu tenho, o nosso parágrafo, ele vai se basear no posicionamento da nossa div, isto é, se eu aplicar um posicionamento a ela. Se eu não aplicar um posicionamento à nossa div, então o nosso parágrafo ele vai se posicionar baseando-se na nossa tela aqui, ó. Tudo bem? Então fica aí com essa dica, espero que você tenha curtido também. Espero que isso aqui tenha tirado algumas dúvidas que podem surgir aí no meio do caminho. Comenta, fala o que você achou, e eu te espero em um nosso próximo vídeo, para a gente dar uma continuidade na nossa série, tá bom? Então um forte abraço, até o nosso próximo vídeo. Até lá, pessoal!